Olá, ao vivo. Vamos achar aqui mais E a cores, pouquinho. hein? Está colorido hoje. Você tá de verde, depois um laranja, um coral. Não é? Ficou bom. E voltamos às nossas lives semanais. Agora com temas definidos anteriormente, né? Sim. Estamos ficando mais organizados. Depois das férias é possível. E o tema da nossa live de hoje é: você é integral ou separado? Uau, né? E isso cabe muito, assim, de quase tudo que a gente tem trazido durante todos esses anos e durante todos esses momentos aí de pesquisa. Su, nossa grande amiga, boa noite. Seja bem-vinda. Bem-vinda, super bem-vinda. Nós mudamos a forma de fazer as lives, o cenário. O cenário também é diferente hoje, né? Meio improvisado, não era bem essa a ideia, mas pô, ficou bom. Luísa, seja bem-vinda. Tainá, a todos. Então, nós vamos repetir aqui. A nossa temática de hoje é: você é integral ou separado? Então, eu vou começar falando algumas coisas, aí depois você pega o gancho. Sim. Né? Bom, primeiro ponto, o que nos levou a falar esse tema, né? Você é integral ou separado? Agora, a gente tem falado bastante, tem ouvido muito sobre saúde integrativa, medicina integrativa, terapia integrativa, ser integral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, primeiro ponto, nós, seres, indivíduos, pessoas que estão vivendo essa experiência humana, nós não somos separados. Nós não conseguimos separar. Primeiro ponto, falando de terapia, não consigo separar a Ana Paula, que é profissional, da Ana Paula, que é mãe, da Ana Paula, que é esposa, da Ana Paula, que é filha, da Ana Paula, que é irmã, da Ana Paula, que é amiga. Quando acontece alguma coisa com a minha mãe, a Ana Paula, filha, ela continua nos seus papéis de esposa, de mãe, de profissional. Então, eu não consigo pegar uma faca, né? Cortar e falar: agora eu sou mãe, agora eu sou filha. Não é isso que acontece conosco. Nós estamos conectados ao sistema ao nosso redor, ao sistema familiar, ao nosso sistema físico corporal, ao nosso sistema planetário. Tudo o que acontece no local ao qual eu estou inserida, eu faço parte. Então, se eu vivo no Brasil, eu faço parte do que ocorre no Brasil. Se eu vivo no planeta Terra, eu faço parte do que ocorre no planeta Terra. Se eu vivo na família Batista, eu faço parte do que ocorre nessa família Batista. Eu não consigo ser separada. Isso é apenas uma ilusão que colocaram na nossa mente. Então, tem uma mudança acontecendo no planeta de uns anos para cá, onde a tendência é começar a perceber nitidamente que nós somos integrais. Que não há separação do meu emocional, do meu físico, do meu mental, do meu intelectual. Tudo faz parte, tudo é conectado e, principalmente, tudo tem interferência. Então, se eu não estou equilibrada, eu vou desequilibrar todo o sistema ao qual eu faço parte. Então, a terapia integrativa é aquela que o tempo todo agrega técnicas, ferramentas, recursos, instrumentos que façam com que aquele indivíduo fique melhor. A medicina integrativa é aquela que reconhece que não adianta eu ser uma especialista só em dedão. Se o dedão está com um problema e com uma inflamação, essa inflamação pode subir para toda a corrente sanguínea, para todo o corpo e pode dar uma infecção e uma inflamação generalizada. Não basta eu querer olhar só para o dedão, aquele ser é todo o corpo. Eu não sou Ana Paula dedão, eu sou Ana Paula todo. Do dedão é o ponto do fio do cabelo. E ainda, a minha sinapse, o meu cérebro, os meus neurônios, o meu emocional conversa com tudo isso.
Então, a medicina integrativa, o médico integrativo, é aquele que vai olhar para o indivíduo como um todo e não como partes separadas. O terapeuta integrativo é aquele que vai olhar o indivíduo como um todo e não como partes separadas. O ser integral é aquele que vai se olhar e se perceber como um todo e não como partes separadas. Seja o que for que aconteceu no meu sistema familiar, isso interfere diretamente em mim, se eu não estiver integrada comigo mesma e com a minha essência. Então, por isso que nós fizemos a pergunta: você é integral ou separado? Separado. Eu queria fazer duas observações, Pode né, fazer. a respeito do que você falou. Com relação a que tipo de... Você, ao mesmo tempo que você é profissional, você não separa o lado pessoal, família, né? Procurar ser integral nesse sentido. E é bem comum você observar pessoas ou escutar comentários de pessoas que elas depositam uma energia enorme no lado profissional, mas ela não se dedica à família, não se dedica a ela mesma. Né, de se cuidar. Então ela foca, canaliza toda a sua energia para um aspecto da vida dela e os outros aspectos ficam desequilibrados, né? Então o ser integral ele olha para todos os lados da vida dele, olha todas as possibilidades, todos os universos dessa vida dele, procura equilibrar todos, porque você pode estar muito bem profissionalmente, mas se você não está bem emocionalmente, não está bem afetivamente, você não está equilibrado. Né? O equilíbrio é você conseguir manter todos os seus papéis, né? em um modo mais tranquilo, um modo mais equilibrado, um modo mais estável. E um outro aspecto com relação ao assunto do dedão, né? O dedão poderia ser qualquer outra coisa, né? Ele apenas... isso não é a origem, né? do problema, da situação. Né? O dedão é só um sinal que o teu corpo te dá. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor de ouvido, pode ser uma dor de barriga, pode ser o que for, mas o ser integral, ele já percebe que aquilo é apenas um sinal de algo que está por trás, e aquilo é uma forma de você parar para pensar, parar para se observar, procurar ajuda se for necessário, procurar profissionais que trabalhem com esse viés integrativo, onde ele não olha só para um aspecto do teu desafio, mas ele pode olhar para outros aspectos e também indicar outros profissionais para que seja um trabalho integral. Isso é importante. Muito mais completo. O profissional, né? Integral, que o planeta Terra vai exigir agora, né? Exigir, isso é uma exigência nova do planeta. É um profissional que ele sabe que eu não consigo fazer tudo sozinha por aquele ser. Eu preciso me integrar a outras potências também, de outros profissionais. Então, é alguém que não separa. Eu não me separo das outras profissões, eu não me separo das outras possibilidades. Não há quebra de conduta, nem quebra de possibilidades. Eu vou dar um exemplo pessoal. Deixa eu só falar uma coisinha aqui importante. E só para não esquecer, quando a gente está falando que eu não fico separada da história do meu sistema e no meu trabalho, a gente não está dizendo que a gente leve os dramas da família para dentro de casa ou para dentro do trabalho, que a gente entre nesse drama. O que está se dizendo é que hoje, né, o futuro, o profissional do futuro e as empresas do futuro são aquelas que vão conseguir perceber que quem me presta serviço ou quem presta serviço para mim ou quem convive comigo é um ser. Ele não é apenas alguém que faz o marketing ou que faz algo tecnológico ou que limpa a minha casa. Ele tem algo mais ali, vai começar a se olhar para toda essa essência. Isso é um novo profissional, por isso que ele vai ser também multifacetado, né? Multidisciplinar. Pode falar um exemplo seu. Então, vou falar um exemplo meu, né? O que ela falou é extremamente interessante. Agora eu vou pegar o teu gancho, né? Porque vai falando, vai vindo outras coisas. Essa, na verdade, essa forma de agir
não só dos profissionais como da empresa, com a visão de que tudo que é feito, né, toda a tua decisão, toda a tua escolha, ela tem um impacto não só no teu negócio em si, mas no todo o teu entorno. Toda a comunidade. Toda a sua comunidade. E isso vai influenciar a sua empresa, vai influenciar a sua profissão. Não é só o negócio em si, não é só a profissão em si, é tudo que está envolvido, todo o entorno, todas as pessoas que estão, de alguma forma, direto ou indiretamente, envolvidas, conectadas com isso, né? Então isso também vale para as pessoas que estão, de certa forma, fazendo suas divulgações, né, através de rede social, marketing. Então essa questão de você perceber que o que você fala, ela pode atingir as pessoas de várias formas, né? Ela tem um impacto para várias pessoas diferentes, a mensagem chega para as pessoas de formas das mais diversas. Então perceber isso, que a gente tem um impacto cada vez maior, né, na comunidade, na sociedade a qual nós pertencemos, porque a informação é muito rápida. Ela chega de forma muito rápida. Agora, voltando ao meu exemplo pessoal... Eu ia cobrar. Porque o exemplo dessa questão integrativa, muitos anos atrás eu tive um problema, uma situação cerebral, né? E o que aconteceu? O meu médico, como ele já tinha esse viés integrativo, ele não só me deu um remédio, um medicamento para que pudesse atenuar os sintomas, como ele também quis que eu trabalhasse as causas. E ele me indicou uma outra profissional para poder trabalhar outras questões, trabalhar um outro viés, né? E isso me ajudou bastante a me recuperar. E além disso, né, nessa época eu já conhecia a Ana Paula, eu comecei também a me interagir nessa parte energética de terapias. Então eu trabalhei em várias questões, várias frentes. Eu comecei a trabalhar mais, me cuidar mais de mim como pessoa, né? Não cuidava tão bem de mim, clinicamente falando. Comecei a cuidar, então eu comecei em várias frentes. Eu fui cuidando de mim, fui me trabalhando. E isso foi muito importante, porque se eu ficasse só no remédio, eu provavelmente estaria tomando remédio até hoje, ou medicamentos cada vez mais fortes. Isso é algo que a gente também, quando fala, como você está, integral ou separado? Quando a gente tem uma questão clínica de saúde, física, emocional, né, psiquiátrica, se a gente só toma a medicação alopática, sem que a gente procure recursos integrativos para identificar qual é a verdadeira causa por trás daquilo que o meu corpo físico, energético, emocional, espiritual está gritando, eu vou ficar a vida inteira 30, 40, 50 anos apenas sobrecarregando o meu corpo físico com efeitos colaterais, sem resultados efetivos de situações emocionais e causas do que está vindo por trás daquilo. Então isso também é um novo, vamos dizer assim, um novo paradigma, né? Eu me lembro quando há 15 anos atrás eu dava aula na área de tecnologia, né? Até 2 anos atrás eu ainda dava aula na área de tecnologia, e eu falei que a nova inteligência, ela seria a inteligência emocional e não mais o teste de QI intelectual. Hoje já está isso dentro das empresas, né? Principalmente pós períodos pandêmicos, as empresas estão percebendo isso. Quais foram as pessoas que se desestruturaram completamente emocionalmente e quais foram aquelas que conseguiram, né, lidar com desafios de maneira integrativa, ou seja, sendo capaz de acolher. Se eu estou com uma dor, o ser integral é aquele que sabe, eu tenho uma dor e eu preciso olhar para essa dor e procurar alguém que me auxilie nessa dor. Seja essa dor por enquanto física, buscando depois um recurso integrativo, seja essa dor emocional. O indivíduo separado, ele vai olhar somente para a dor e provavelmente ele vai culpar aquele que ele acredita que causou a dor. E aí ele não olha para o todo, ele não tem essa visão 360, né? Seria Sim, 360. 360 e para dentro, e para dentro, né? Essa visão 360 para dentro. Então, o profissional precisará de todas as áreas e competências, precisará ter essa visão 360 e para dentro e
as pessoas, os indivíduos também, porque esse vai ser o nosso determinante de sucesso em várias áreas e segmentos da nossa vida, porque aí nós seremos capazes de perceber, aqui tá gritando alguma coisa, o que eu não estou olhando, qual é o profissional ou profissionais que eu devo procurar para olhar para isso aqui. Isso é uma nova visão, né? Eu falo disso há alguns anos e a gente resolveu falar mais assertivamente agora. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nos perguntam por que nós estudamos tanto e temos tantos segmentos diferentes, ou damos cursos diferentes, ou falamos tantas coisas diferentes, não focamos em uma única só. Porque nós temos essa visão de que nós não somos um único com uma única visão. Nós sabemos que um complementa o outro, ele vem com alguns recursos, né, da pós-graduação, de tudo que ele faz na alimentação, na nutrição. A gente conversa o dia todo sobre questões, unindo o conhecimento que eu tenho com o que ele tem, com a minha experiência, com a experiência dele, com as nossas conversas, com a nossa vivência, com a nossa convivência. Todos os dias nós estamos aprendendo e todos os dias nós estamos ensinando com o outro e um ao outro. E todos os dias nós estamos aprendendo conosco mesmo. Então, quando nós não estamos separados, nós percebemos que sempre tem algo mais a ser recebido, aprendido, compartilhado. Sem que eu perca, sem que o outro perca. E sendo uma contribuição para o meu sistema familiar, energético, profissional, planetário. Parece uma utopia, né? Quando a gente fala isso, né? Sim. Parece uma coisa assim meio surreal. Mas eu até pedi pro menino que me ajuda com algumas coisas, gravar essa live depois, deixar guardadinha, porque vai que some o Instagram, pra gente poder, daqui uns anos, relembrar. Olha, a Paula e o Kleber falaram disso, são as novas profissões, isso já está, como nós nunca paramos de estudar, o Kleber está terminando o TCC da pós dele na PUC, eu estou me matriculando numa nova faculdade, a 4ª faculdade, né, que eu estou escolhendo entrar, terminei uma outra pós, como nós estamos o tempo todo buscando, antenados, porque a gente gosta disso, muitos profissionais de grande ponta já estão falando disso, é o futuro. Então, a terapia integrativa e o ser integral é o novo ser humano. É importante, uma coisa também achei interessante falar, né? Que ela comentou agora que a gente estuda, a gente busca informação. É importante para que você, até para você poder fazer escolhas de profissionais que sejam mais importantes para você, contribuam mais com você, se informar. A gente buscar informação, a gente pesquisar sobre essas questões, que algumas coisas que a gente está sentindo, pesquisar, ver os melhores profissionais, o que essas pessoas fazem, quais são os resultados que estão acontecendo, em fontes de confiança, pessoas com bagagem na área onde eles estudam, pessoas que estão buscando coisas novas, pessoas que estão se especializando, esse tipo de profissional que já existe em todas as áreas, esse profissional que já está buscando esse viés integrativo, eles existem sim, tem vários profissionais que já perceberam isso, que é muito mais proveitoso, é muito mais eficaz quando você compartilha e junta conhecimentos, né? E você que está, no caso, seria o paciente, não a pessoa, o buscador, se informar. Quanto mais a gente tem consciência das coisas, melhor a gente vai poder fazer as nossas escolhas. Porque senão a gente acredita no que nos falam. Qualquer coisa que nos falar, a gente vai acreditar. Quando você tem um conhecimento, um embasamento técnico, um embasamento, por menor que ele seja, você já consegue distinguir o profissional que está buscando, o profissional que estuda, o profissional que se atualiza, daquele profissional que estagnou, aquele profissional que não está com a intenção de fato de buscar a melhor solução para ti. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Desde o seu mecânico do seu carro, a pessoa que trabalha dentro da sua casa e faz a comida para você, o seu terapeuta, o seu médico,
todos os profissionais, toda profissão, tudo, porque o mundo ele está num estado cíclico de mudança contínua. E aí, vamos dar umas dicas, né? Porque a gente falou assim, vamos dar umas dicas. Primeiro, como que eu identifico se eu estou separado? Eu vou falar no âmbito geral, tá? Não no âmbito só do emocional e tal. Como que eu identifico que eu estou integral ou separado? Primeiro ponto importante, quando você está separado, você acredita que o outro é que tem que fazer e não você. Segundo ponto importante, quando você está separado, você tem uma tendência a reclamar e a culpar as pessoas, a pessoa, o sistema, o governo, o Covid, seja o que for. Quando você está separado, você tem um cansaço extremo, é como se a sua energia ela fosse o tempo todo sugada, levada, estagnada. Você tem um cansaço que não acaba. Você dorme e não descansa, porque você não se sente parte. Ou você não está se sentindo parte da sua família, ou você não está se sentindo parte do seu trabalho, ou você não está se sentindo parte do seu relacionamento, ou você não está se sentindo parte daquele círculo de amigos, está se sentindo fora, deslocado, separado, separada. Remando contra a maré, Remando né? contra a maré. Então, isso gasta muita energia. Então, você tem um gasto de energia sem fim. Então, você está sempre cansado, esgotada. Um outro ponto importante quando a gente está separado, desconectado, desligado, o nosso corpo físico ele começa a apresentar muitos sinais de baixa imunidade, de problemas clínicos, problemas físicos. Então você começa a ter problema de sono, enxaqueca, você começa a ter dor nas pernas, dor nos joelhos, você começa a ter cansaço, rinite, dormir mal, você começa a ter problemas de estômago, dor de estômago, come, não cai bem. Então você começa a ter uma série de coisinhas intestinais, você começa a ter uma série de coisinhas cotidianas seguidas, né? Muito seguidas, porque isso já é reflexo desse seu esgotamento. E aí, isso vão ser situações para darem gatilhos para desenvolver outras questões emocionais, ou os emocionais vieram antes, não importa, não é isso que está em questão. Esses são os pontos que você vai identificar se você está separado, se você está se sentindo separado, deslocado, desconectado, sem fazer parte do mundo, do planeta, do seu trabalho, da sua família, do seu relacionamento, de si mesmo. Quando você está desconectado, separado, você também pode não se reconhecer, não identificar a sua potência, ou seja, as suas virtudes, os seus potenciais, o que você é bom, sabe? Não identificar erros, acertos seus. Você só vê os erros, sabe? Só vê o que você não tem, não percebe o que você tem. Então, é por isso que tem uma tendência à reclamação. E muitas vezes, quando se está separado, a gente quer sempre buscar um responsável para o que quer que seja, mesmo que seja uma medicação, para ser a responsável por me ajudar. Então, as pessoas podem até ficar se automedicando em excesso, sem nem procurar o médico para poder cuidar dele, porque não confia. Então, quando você está separado, também cria um excesso de desconfiança, ok? Então, pode ser que você tenha alguns sintomas. Todos nós já nos sentimos separados em algum momento, em algum ponto, tá? E faz parte, senão a gente já estava plenamente iluminado e ascensionado. Então, essa sensação de separação é algo que nos acompanha. Mas quando fica muito latente, né? Ela começa a trazer patologias e clínicas de várias situações, ok? Depressão, ansiedade, transtornos, bipolaridade e aí vai, né? E vai, a gente ficaria aqui falando muitas coisas. Quando nós estamos integrais, quando somos integrais, aí eu não tô falando nem da medicina da terapia, tô falando eu enquanto ser, enquanto indivíduo, quando estou caminhando para me integrar, eu sei que eu sou responsável por tudo aquilo que me ocorre, seja o que for. E tudo não é para mim, é comigo, porque eu faço parte. Eu faço parte da família,
seja ela qual for, mesmo que eu não concorde e que eu faça diferente, mas eu faço parte. Esse pai é meu, essa mãe é minha, essa família é minha. Eu pertenço a, porque eu sou integral, eu não sou só a Paula separada da família. Eu sou a Paula que pertence. Eu me sinto satisfeita até quando eu tenho que transformar alguma coisa. Eu posso ter meus momentos de dor e de tristeza quando eu perco alguém, quando alguém parte, quando alguém finaliza o ciclo, quando o relacionamento termina, quando eu estou em luto. Mas eu sei que aquela dor também faz parte da minha recuperação. Então eu acolho a dor que eu estou sentindo. E se precisa, eu busco ajuda, eu busco auxílio, porque eu sei que eu sou integral e que eu não faço tudo sozinha. Eu preciso estar em comunidade com outras pessoas. Exceto que você seja Dalai Lama ou um monge que vai viver completamente isolado, ensinando o planeta Terra como é ser capaz de viver somente consigo mesmo e com mais nada, você vai conviver em comunidade, em sociedade, em família. Vai conviver com pessoas e vai conviver com situações desafiadoras em algum momento da sua vida. E você fará parte delas. Se acolher e perceber que você é condutor de estar nessa situação, nem que seja para falar, estou desesperado, não sei o que fazer, eu preciso ligar para alguém agora para me indicar um bom médico, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, seja lá o que for, você está muito separado. Quanto mais a gente vai se separando, se particionando, chega um momento que você não sabe mais quem você é, o que você veio fazer aqui, qual é o seu propósito e por que você está vivo. Essa é a total ausência de fé, né? No sentido estrito. De si mesma, né? De existência. A doutora Paula colocou assim, por isso que nós ficamos em estado de percepção, sempre, né? Buscamos isso, a meditação é uma das ferramentas que eu mais falo sobre isso, na conexão e integralidade, exato. A gente vai se separar em algum momento, quando a gente tem um desafio, é como se a gente fosse jogado, tá? Principalmente quando vem uma grande dor, né? Mas, nesse momento é identificar, eu me separei, eu quebrei, eu me afastei. Agora eu preciso voltar. E se eu não sei como voltar, porque às vezes a dor é muito grande, às vezes a situação é muito, muito desafiadora. Então, eu preciso procurar auxílio. Preciso procurar auxílio. Alguém que esteja centrado, presente, conectado, integrado. É esse alguém que vai poder ser o quê? A melhor possibilidade para mim. Por isso que são esses profissionais, médicos integrativos, advogados integrativos, terapeuta integrativo, nutricionista integrativo, professor integrativo, amigo integrativo, sabe? E é essas pessoas, esses profissionais, esses seres que nós precisamos ter contato ao nosso redor, para no momento em que nós nos descolarmos mais do que deveríamos, termos aquele ser centrado, sábio, para nos trazer a melhor possibilidade, nem que seja com uma fala amorosa. É isso aí. Né? Perfeito, perfeito. E quanto mais a gente trabalha essas questões, quanto mais a gente se percebe como um ser integral, mais rápido a gente percebe como se desconecta. Porque se você vive desconectado, você não percebe, você não sabe que está desconectado, porque você vive desconectado. Quando você começa a perceber, começa a entender o que é um ser integral e percebe os benefícios que isso vai trazer para a sua vida, quando você passar por um desafio e sentir a desconexão, rapidamente você vai perceber que está desconectado. E o mais importante, você vai perceber quando se aproxima um profissional
que está desconectado, Sim. que fala mal de todo mundo, que ninguém é bom, que ninguém na área serve, que nenhum terapeuta presta, só ele, que nenhum advogado presta, só ele, que ninguém sabe nada. E quando alguém começa a chegar nesse ponto, a gente percebe que ele não está se sentindo pertencente à profissão, à categoria, à família. Se um amigo começa a trazer isso para nós, a gente fica presente, atento e percebe que não é a melhor pessoa ou o melhor profissional para que eu solicite um conselho, uma opinião, um auxílio, uma parceria de negócios. Isso é muito importante para a nossa saúde em todos os níveis, para a gente poder escolher quem está ao nosso redor que seja uma contribuição. Né? Exatamente, perfeito. E aí nós vamos fazer os downloads para não passar ileso, né? Que a gente tá quase na hora, porque né? a gente tá 2 semanas sem live, né? Não é? Então, por favor. Então, vamos fechar nossos olhos. Eu vou trazer... só para antes da gente terminar, muito importante. Nós começamos hoje o nosso clube de leitura deste mês. Quem quiser adquirir depois é possível. A gente está começando a fazer isso também. E vocês vão perceber nas nossas redes sociais que a gente cada vez mais vai unir os nossos conhecimentos em alguns momentos e trazer muitas coisas e dicas diferentes. Não é porque a gente se perdeu, é porque tem coisas bacanas. A gente vai começar a trazer isso de forma integrativa para também levar para os nossos clientes, para os nossos amigos, para as pessoas que nos seguem, coisas, produtos, recursos que possam integrar a sua vida. Trazer um pouco dessa informação que a gente falou, porque a gente pesquisa, a gente olha, a gente procura fontes seguras para poder passar para vocês. Então nós não enlouquecemos se vocês verem as coisas de um pouquinho diferente, tá? Então vamos fechar nossos olhos. Como vocês sabem, eu sou Master Science de Theta Healing, então eu vou trazer alguns downloads de sentimentos para vocês. Se você desejar o download, basta que você fale sim em voz alta na sua casa, no momento em que você ouvir. Então você me permite trazer o download de sentimento, você sabe como, quando, que é possível, permitido você se integrar a si mesmo. Sim. Que você sabe como, quando, que é possível e permitido você perceber a sua potência integrativa. Sim. Que você se permite ser e estar um ser integral. Sim. Que você se permite ter uma visão integral, integrativa, a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. Que você se permite conhecer e reconhecer profissionais integrais e integrativos a partir da perspectiva do Criador. Sim. E que você se permite conhecer e reconhecer profissionais integrativos que sejam éticos e verdadeiros. Sim. Você sabe como reconhecer profissionais que são o que falam, o que expressam. Sim. E vivem aquilo que falam. Sim. E vivem aquilo que vendem. Sim. E vivem na verdade. Sim. Que você sabe como encontrar a sua verdade interna, interior. Sim. E sabe como reconhecer pessoas que vivem nesse puro intento, nessa verdade interior. Sim. Porque você sabe o que é puro intento e pura intenção a partir da mais alta perspectiva do Criador. Sim. E você sabe como se acolher. Sim. E como perceber quando precisa ser acolhido e acolhida. Sim. Porque assim é, assim foi e assim será. será. Arro! Até semana que vem. Até semana que vem. Gratidão a todos que acompanharam a nossa live. Isso. E quem desejar saber mais sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, sobre os nossos eventos, sobre os nossos atendimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelas redes sociais. E muito importante, eu tô com muitos amigos, vou terminar falando isso, eu tô com muitos amigos que têm tido problemas de celulares clonados, de pessoas mandando mensagem, mandando dinheiro, pedindo dinheiro para os clientes e etc. Fiquem atentos, presentes, não fiquem separados com relação a isso. Eu, Ana Paula, sou eu que trato diretamente com vocês sobre qualquer um dos nossos eventos. Toda vez que é um evento que precisa ser pago, sou eu mesma que gravo um áudio e falo para vocês o procedimento. Então, se não tiver a minha vozinha, não sou eu falando com você, ok? Um beijo grande no coração de vocês. E a gente se encontra em breve e alguns daqui a pouco no Clube de Leitura. Porque assim é. Arro. Um beijo para vocês.